Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Quem fala com vocês aqui é o João Franco. E hoje eu tô para falar com vocês sobre um tema de um esporte que eu amo muito, que eu já faço, que eu comecei tem 10 anos, mas que eu pratico mesmo tem por volta de 4 a 5 anos, que é o jiu-jitsu. E tem acontecido um fenômeno bem interessante no jiu-jitsu nos últimos anos pra cá. E esse ano meio que deu uma estourada, meio que saiu um pouco da bolha, que foi empresários entrando em massa pro mundo do jiu-jitsu, pro mundo do BJJ, né? E aqui eu tô fazendo esse vídeo para te fazer enxergar essa mesma coisa. Então eu vou te provar isso que eu tô falando. 2, eu vou tentar dissecar aqui contigo o porquê que eu acho que isso está acontecendo. Então, assim, como eu já te disse, eu já faço jiu-jitsu, já conheço o mundo do jiu-jitsu há pelo menos 10 anos. E, cara, foi muito bom pra mim. Eu comecei com 14 e hoje eu tô com 24. Então, né, são 10 anos aí. E eu posso te falar que na minha jornada empreendedora, como empresário, o jiu-jitsu ele contribuiu muito para o meu desenvolvimento. Principalmente meu desenvolvimento mental. E é o que eu vou te explicar na segunda parte desse vídeo. Primeira parte desse vídeo aqui, eu quero te provar que isso está acontecendo. Eu tenho alguns pontos que foi aparecendo para mim ao longo desses últimos meses que me fizeram chegar nessa conclusão de que o jiu-jitsu é o esporte para empresário. Não que só empresário faça, né? Mas que todo empresário todo empreendedor, toda pessoa de performance, todo gestor deveria praticar jiu-jitsu. Se você é uma pessoa de alta performance, que não é da área do esporte, ou seja, não, eu sou de alta performance mais da natação, beleza, vai fazer outra natação. Mas se você é uma pessoa de alto desempenho, de alta performance, seja na questão acadêmica, seja na questão empresarial, empreendedora, você deve fazer jiu-jitsu. Primeiro ponto, por que eu acho que isso está acontecendo? Por que eu acho que o jiu-jitsu... como que eu posso provar isso acontecendo? Bom, primeiro de tudo, eu sou do mercado digital, né? Para você que está aqui, que está já me conhecendo agora nesse vídeo, não saiba, mas eu trabalho com o mercado de infoprodutos, o mercado digital, o mercado de prestação de serviços. Ou seja, eu atualmente tenho 3 empresas. Uma que é uma prestadora de serviços de tráfego pago, ou seja, quando você clicou nesse vídeo aqui, talvez tenha aparecido para você algum anúncio. Eu sou a pessoa que programa esse anúncio. Então eu tenho uma empresa disso, de prestação de serviços de tráfego. Eu tenho uma produtora de infoprodutos. Então, por exemplo, atualmente eu tenho lançado um especialista em cavaquinho, então ele ensina outras pessoas a tocarem cavaquinhos. Eu também lanço uma professora de inglês com música, ela ensina o inglês através da música. Já trabalhei com diversos especialistas, por exemplo, de sensualidade, até mesmo de religião. Então, por exemplo, eu já fiz lançamentos de um evento da Igreja Católica, que foi um evento bem grande, né? A gente teve mais de 1000 pessoas presencialmente lá, enfim. E tem outra empresa de software que mais pra frente, se vocês quiserem, eu faço um vídeo mais detalhado sobre essas minhas 3 empresas, né? Essas minhas 3 fontes de renda. Mas no meu mercado, que é o mercado digital, ele é inundado de empresários, de pessoas de alta performance, não necessariamente empresários, mas definitivamente empreendedores. E os do topo do mercado, que são, por exemplo, Érico Rocha. Você provavelmente deve conhecer o Érico Rocha, mas vamos lá, ó. Érico Rocha, a gente tem o Pedro Sobral, a gente tem o Ícaro de Carvalho, a gente tem o Wendel Carvalho, a gente tem o lançador do Wendel Carvalho, que é o Hauser, acho que é Felipe Hauser, eu sei que é Hauser, um negócio assim. Tem outro especialista do Hauser, que é aquele Guto, aquele nutricionista que viraliza, vira e mexe aí no Instagram. Todas essas pessoas praticam jiu-jitsu. E foi um movimento que veio acontecendo. Por exemplo, o Érico Rocha começou a treinar jiu-jitsu há uns anos atrás e ele sempre falava disso nos conteúdos dele. Como que o jiu-jitsu ajudou ele. O Pedro Sobral, e foi esse gatilho que me fez gravar esse vídeo aqui, postou nas redes sociais dele essa semana passada, ele de faixa branca no jiu-jitsu começando. Então, assim, são pontos muito fortes de pessoas do meu mercado fazendo
ou começando o jiu-jitsu, expondo isso, né? Então a gente tem também o Thales Gomes. Então assim, eu tenho alguns amigos que são do curso lá do G4 Club lá. Eu ainda não entrei, mas pretendo. E ele falou, cara, lá no grupo do G4 Club, sei lá, 40% das pessoas que estão lá, 45%, se bobear até 50%, metade dos empresários que estão lá fazem jiu-jitsu. Outro vídeo que me contribuiu muito para ter esse argumento de que o jiu-jitsu tem viralizado no mundo empresarial é um vídeo que o Wesley Delanogari, eu vou tentar deixar aqui na descrição esse vídeo, tá? Então olha aí na descrição se você quiser buscar isso, em que ele está conversando com o Renato Cariani e eles estão falando sobre coisas em comum das pessoas de sucesso, de pessoas bem-sucedidas. E logo de cara, no começo do vídeo, ele falou que pessoas bem-sucedidas que fazem de alta performance praticam exercício físico, e aí ele faz um adendo. Sobretudo jiu-jitsu. E aí ele ainda fala, cara, tem uma febre de jiu-jitsu, principalmente... Opa, eu recebi uma mensagem aqui, cortou meu vídeo. Mas ele fala, né, que principalmente pro ramo ali de gestores, empresários, CEOs, toda essa galera de alta performance, é uma febre. Tipo assim, 80% dos pacientes que ele recebe na clínica dele fazem jiu-jitsu. Para você que não conhece o Wesley Delanogari, ele é um neurocientista, né, psicólogo, que é dono do fundador, né, o criador do reservatório de dopamina, que também, porra, é algo foda demais, que mudou a minha vida. Pesquisa aí no Google, porra, você acha? E ele tem, tipo assim, eu acho que atualmente mais de 100 mil pessoas nessa comunidade. Ele é a referência máxima atualmente nessa área do mercado. E ele tem uma clínica que ele fala que já passaram mais de 15 mil pessoas lá na clínica dele. E ele fala, né, tá comentando sobre o hábito, né, as coisas em comum das pessoas de sucesso. E ele cita o jiu-jitsu. Então isso botou uma pulga atrás da minha orelha. Aí o Renato Cariani fala nesse vídeo, cara, isso é verdade. A maioria dos meus amigos empresários praticam jiu-jitsu. Outra pessoa de alta performance que pratica jiu-jitsu, Paulo Musi. Se eu não me engano, Paulo Musi é até faixa roxa. Então assim, é fato que o jiu-jitsu nos últimos 5 anos vem viralizando, né, a palavra, vem se tornando popular para esse público de empresários. Cara, isso para mim já é um fato. Porque a maioria dos meus amigos também, que são empresários, que são empreendedores, ou fazem jiu-jitsu há pelo menos 5 anos, né, de 5 anos para cá, ou estão começando agora. Muitos, inclusive, estão começando esse ano. Então você vê exemplos, por exemplo, do Pedro Sobral, que é a autoridade máxima no meu ramo de tráfego, entrando para white belt, né, para faixa branca agora, e eu acho que eu sei o motivo disso. Então, já te construí aqui junto contigo o porquê, te provando que isso que eu tô falando pode ser verdade, né, que na minha concepção isso já é um fato. Agora, por que isso está acontecendo? Eu acho que eu sei. Primeiro ponto, o fato de você ser uma pessoa de alta performance, bem-sucedido, e você tá ali na sua empresa performando, isso te coloca lá em cima. Você é o topo da hierarquia. E isso mexe muito com o teu ego. Isso mexe muito com a tua soberba. E você precisa controlar isso. E a melhor ferramenta de controle de ego e de soberba que eu conheço é o jiu-jitsu. Principalmente se você for começar agora ou tiver nos seus primeiros 3 a 5 anos de prática. Por quê? Porque o jiu-jitsu, você aprende muito a cada aula que você vai. Só que a distância de conhecimento entre você que começou esse ano, e uma pessoa que já vem praticando há 4 ou 5 anos, é uma distância brutal, é uma distância enorme. Então você vai estar constantemente tendo que lidar com o próprio ego. E o jiu-jitsu tem muito disso, cara, hoje eu tô bem pra caramba, eu fui lá, performei pra caramba e, porra, me saí de lá super bem, super motivado a querer mais. E vai ter dias que você vai treinar e, cara, nada que você fizer vai funcionar.
você vai bater muito na parede e, cara, você só vai apanhar. E aí você sai de lá acabado. E isso, querendo ou não, é um exercício pro seu ego. Porque se você tiver um ego muito grande, você não volta na próxima aula. Se você tiver uma soberba muito grande, você vai ficar puto que o teu colega de treino te passou o carro. Né? Para quem não é do jiu-jitsu, passar o carro é tipo assim, eu vou lutar contigo e eu sou muito superior e você não consegue fazer nada comigo, basicamente. Então, isso é um baita exercício de ego. Então, esse ponto é muito foda. E eu lembro disso, teve uma vez que quando eu tava, cara, comecei a ganhar dinheiro pra caramba, e aí eu lembro de um dia que eu fui treinar de manhã, e tipo assim, já era de manhã e eu já tinha feito tipo assim, R$ 2.000 de comissão dos produtos em que eu sou coprodutor, e eu fiz um puta treino foda. E aí eu saí daquele dia, tipo assim, com o ego lá em cima. Fodástico. E aí eu lembro que eu pensei assim, cara, eu tenho que controlar o meu ego, porque senão fudeu, mano. Porque eu saí de lá muito grande. E aí eu fiquei com isso na cabeça, não, eu tenho que controlar o meu ego, eu tenho que controlar o meu ego. Mas, porra, com a autoestima lá em cima. E aí chegou de noite, no treino da noite, eu fui amassado. Tipo assim, eu não consegui fazer nada. Nada. E aquilo me trouxe pra baixo. Me trouxe pra baixo no sentido não de me desmotivar, mas de botar o meu pé no chão. Então, me colocou em uma posição... Porque quando você fica com a soberba muito alta, com o ego muito alto, isso te impede de evoluir, isso te impede de aprender, isso te impede de enxergar aquilo que você não está enxergando. Então, ter algo que coloque o teu pé no chão e te traga para uma posição de aprendiz, uma posição de subordinado, né, de hierarquia, de você estar numa hierarquia mais baixa, aquilo te força a evoluir mais. Porque aquele aprendizado que você pega no jiu-jitsu, por exemplo, você pode ser bilionário. Quando você entrar no tatame e amarrar a tua faixa branca, você é faixa branca. Você não é superior a ninguém, muito pelo contrário, você está na base da pirâmide. E aquilo vai conseguir desenvolver em você, óbvio, se você se permitir, é claro, mas vai ser uma ferramenta para você desenvolver humildade, para você desenvolver ali uma capacidade de diminuir o seu ego e a sua soberba. E isso vai te fazer ganhar mais dinheiro, performar mais e vai te tornar uma pessoa melhor. Então, isso, pelo menos para mim no jiu-jitsu, é um dos pontos principais de eu continuar no jiu-jitsu como ferramenta de evolução pessoal. E, obviamente, evolução empresarial, financeira e todo o resto que acompanha a minha evolução pessoal. O segundo ponto muito foda que o jiu-jitsu te proporciona e que proporciona pra mim é o desafio. Então é o desafio de querer evoluir, é o desafio de querer me superar, é o desafio de tentar ser melhor. Porque você só assim, existe um ditado popular, uma concepção popular que é você só conhece as pessoas no momento de crise. Você só conhece quem são as pessoas verdadeiramente nos momentos difíceis. Porque é muito fácil uma pessoa ser a parceira, ser teu amigo, quando você tá cheio da grana. Quando você tá lá, bancando os outros no bar, vamos dar um exemplo. Quando você tá bancando os rolés aí pros teus amigos. Quando você tá bem. Isso é mole. É mole você tá lá com a sua namorada e vocês estão bem, com a tua esposa, né, com a tua noiva, sei lá. E vocês estão bem, vocês estão num momento de calmaria. Mas a gente só sabe quem é quem, a gente só testa a fé das pessoas quando a gente está, na tempestade. É só na tempestade que você vê quem é quem. E o jiu-jitsu te permite ter uma tempestade todos os dias. Porque quando você está treinando com mais graduado e ele vai treinar um pouco mais sério contigo, cara, você entra em um estado de sobrevivência na tua mente. Porque você entra numa situação de entre aspas, um risco controlado. Que, cara, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que reagir. Eu tenho que buscar forças de dentro de mim que provavelmente eu nunca usaria se eu não tivesse, eu nunca conheceria se eu não chegasse nesse estado de emergência. Os momentos de maior evolução da minha vida foram nos momentos de turbulência, foram nos momentos de tempestade.
em que eu tinha que lidar com aquela tempestade na minha vida e eu tinha que manter a minha calma, eu tinha que manter a minha ansiedade, controlar ali as minhas emoções para poder pensar de forma racional em como eu lidaria com aquela situação. E isso aqui em todos os problemas, seja um problema financeiro, um problema no seu relacionamento, um problema de saúde, para você lidar com aquela frustração. Poder ter fé de que a tempestade vai passar e aquele momento vai passar também e as coisas vão melhorar. Que a vida é feita de ciclos. Os momentos de maior evolução da minha vida foram em momentos de tempestade. Eu nunca saí igual de uma tempestade. Eu sempre evoluí, eu sempre amadureci. E o jiu-jitsu te permite ter essas micro-tempestades todos os treinos. É quando você está lá sendo amassado e você tem que parar, você tem que manter a calma, você tem que controlar a sua ansiedade ali de querer fazer tudo agitado, você tem que pensar de forma racional e aí você tem que executar. Você não pode só ficar ali passivo no campo das ideias. Você tem que agir, você tem que colocar em prática ali o seu conhecimento, ou que seja, tirar um coelho da cartola para poder se defender. E isso exercita em você um músculo interno do teu cérebro que com certeza será ativado em outros momentos fora do tatame. Então o fato de você treinar jiu-jitsu, além de evoluir o seu corpo, cara, eu emagreci 16 quilos em 4 meses treinando jiu-jitsu. Tudo bem que eu tava treinando de manhã e de noite, às vezes 3 vezes ao dia, de segunda a sexta, treinava sábado, treinava domingo, enfim, eu treinei pra cacete. Então eu emagreci muito e muito rápido. Então, além de melhorar o teu shape, porque você fica definido, desenvolver a arte marcial, ou seja, você se torna uma pessoa mais confiante. Quando você vai na rua, quando você entra numa sala e você sabe que você tem a capacidade de se defender, você vai se tornar uma pessoa mais confiante. E o jiu-jitsu, ele promove isso. Então, promove essas questões imediatas e ainda te agrega essa questão secundária desse exercício do teu músculo da resiliência, o teu músculo da fé, o teu músculo da evolução. Cara, o jiu-jitsu se torna o esporte perfeito para os empresários e as pessoas de alta performance e te ajuda a se tornar uma pessoa mais bem-sucedida. Cabe a você usar isso, encarar o jiu-jitsu dessa forma e exercitar esse músculo e depois colocar esse músculo em prática fora do tatame. É isso. Um abraço a todos. Deixa aqui nos comentários o que você acha sobre isso, tá? Eu tô tentando aprender o YouTube aí, eu deveria ter pedido seu comentário antes e provavelmente eu estendendo esse vídeo tirando a performance dele. Mas é isso, foda-se. Um abraço.